o instrutor de suas vidas, e que por seus caminhos a melhor espiritualidade os acompanhe. A palestra de hoje, ela serve para todos. E eu vou explicar. O tema eu já abordei aqui nesta casa no mês de julho, para a turma da terça-noite. E repito pela sua importância. É uma palestra que serve para todos. O idoso e a espiritualidade. Que de repente alguém mais jovem, mas eu não sou idoso. Sim, mas não quer ser idoso? Quem não quer ser idoso? Então, vale para todos. Aqueles que estão vivenciando e aqueles que pretendem vivenciar. É importante a convivência dos que conquistaram a velhice. Valorizá-los é reconhecer a vida como oportunidade, onde a velhice é a conquista a ser vivida. Mundo acolhedor, onde sonhar futuros é honrar passado. Viram a frase? A velhice é a conquista a ser vivida. Velhice, a idade do idoso, é uma idade para ser vivida, não sofrida. Idoso não é para estar pagando conta, para ser cúmplice, para perder horas de sono. Idoso é para viver e encontrar-se no seu eco, na sua busca, na sua vivência maravilhosa. Encontramos na família o grande laboratório da vivência com os irmãos e as posições de parentesco. E nesse laboratório vivenciamos experiências valiosas para o exercício do verdadeiro amor fraternal, aquele que é pregado por Jesus, em consonância com a lei maior, que é a lei do amor. Então, em toda a vivência, o idoso é referencial e exemplo a ser citado. Idoso não pode ser um incômodo. Idoso não pode ser um problema. Idoso é idolatria, é respeito, é experiência, é troca de informações. Isso é espiritualidade vivenciada. O idoso merece e necessita, portanto, senhoras e senhores, de atenção e cuidados especiais pela fase de vida em que se encontra. Após trabalhar e dedicar-se entre muitas venturas e desventuras experienciadas, encontra agora o esgotamento das forças físicas e muitas vezes o esgotamento de possibilidades profissional e social. Que todos entendam e saibam do seu passado e quanto o seu passado é importante. Ao pesquisar esse trabalho dessa exposição, preparada há mais ou menos um ano atrás, resolvi trazer para cá, para essa exposição, um exercício que repasso os senhores e senhoras. Naquele livro, Para a Vida Toda Valer a Pena, da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, há um exercício de imaginação. Vamos então a esse exercício de imaginação. Duas pessoas têm 40 anos e firmam um compromisso para daqui 30 anos, quando os dois tiverem 70 anos, mudarem para o deserto do Saara, onde a temperatura pode passar dos 50 graus e à noite cair para 15 graus. O compromisso é morar lá sempre. O tempo passa, completam 70 anos e chegou o grande dia. Então, eles vão para a nova morada. Viajam bem e chegam. Como está amanhecendo, ficam animados. Tão animados que iniciam uma caminhada. O dia está lindo. Menos de uma hora depois, uma das pessoas comenta:
Nossa, mas aqui é muito quente. Sim, é bem quente. Mas você sempre soube que no deserto faz calor. Ah, mas venta muito. Sim, mas você também sabia. Passamos 30 anos esperando por esse dia e de agora em diante, esta será a nossa casa. Não há como voltar atrás. Não sabia que era tão quente, não trouxe protetor e nem óculos escuros. Fica inconformado com a situação. Cai à noite e reclama. Ai, mas como faz frio? Eu não estava preparado. Não tenho agasalho, nem cobertas para o frio. Bem, mas você teve muitos anos para pesquisar sobre o deserto do Saara. E não pensou no futuro domicílio? Precisava ter trazido comida, água. O deserto não é hospitaleiro, nem mesmo com os mais abastados, intelectual, social ou financeiramente. Ele guarda surpresas desagradáveis para quem não o respeita e não se prepara para estar nele. Agora é aprender a realidade. Nessa metáfora, senhoras e senhores, o deserto do Saara é a nossa velhice. Sim, porque quem não morre, envelhece. Não? Quem não morrer, vai envelhecer. Se sabemos que vamos envelhecer, como explicar o fato de não se preparar para a idade elevada? Por que nos permitimos chegar ao deserto sem protetor solar, sem agasalho e sem comida? Não importa se você é pobre ou rico. Se não respeitar esse futuro e se planejar para estar nele pelo resto da vida, terá um tempo sombrio e difícil de enfrentar. Assim é que muita gente se comporta diante da ideia de envelhecer. Essas pessoas sabem das intempéries e das dificuldades a partir de certa idade. Ah, mas elas fingem que não é com elas e não se preparam. Acontece que quando chegam no deserto do Saara, não tem volta e precisarão se virar com o que têm e com a bagagem que têm. Interessante é chegar preparado no deserto. Envelhecer, senhoras e senhores, é um processo complexo, que não se limita à saúde, envolve o bem-estar mental, envolve as emoções e a sociabilidade. Existem pilares para construir uma velhice boa, feliz e com a coragem de viver. Recomenda-se que respeite as limitações que o tempo trará, mas não deixe de tolher por elas. Que não se fale tanto em final, mas que se jogue luz sobre o durante feliz. Então essa metáfora de Ana Cláudia Quintana Arantes nos deixa alguns claros. Quando diz, fica inconformado com a situação e reclama, eu não estava preparado. É preciso se preparar. Em todos os tempos da vida física, para quando lá na frente chegar. E o deserto não é hospitaleiro. A velhice também não é hospitaleira. Temos que se adequar, se preparar. Aguarda surpresas desagradáveis para quem não respeita e não se prepara. Quando disse, sabemos que vamos envelhecer, como explicar o fato de não se preparar para a idade elevada? Nós temos, não é viver, se preocupar excessivamente com o futuro, mas viver um presente cadenciado para ter uma vida boa, visando um futuro melhor. E quando diz, quando chegam no deserto do Saara, não tem volta e precisarão se virar com o que tem e com a bagagem que tem. Existem coisas que não recuperamos mais. E nós temos que ter essa consciência. E esse objetivo de uma vida muito madura e muito organizada. Respeite as limitações que o tempo trará. E traz a todos. Porque todos envelhecem. Repito, quem não envelhece morre. Respeito as limitações.
E no final diz, jogar luz sobre o durante feliz. Quem está bem hoje, não se preocupe excessivamente com amanhã. Se preocupe em estar bem e plantar bem para colher bem amanhã. Mas não viva só no amanhã, viva no hoje, de forma lúdica, tranquila, harmoniosa e equilibrada. Agora, às vezes, precisamos definir duas palavras. E eu trago aqui essa definição. O idoso e o velho. Velho, acabado, não presta mais, tem valor. Agora o idoso, o que é? É aquela pessoa que tem elevada idade e que tem uma diferença muito melhor do que a pessoa velha. Porque velho, para o ser humano, não precisa dizer. É uma coisa pejorativa até. A gente diz, tá velho, tá acabado. Mas não é assim. Tem o idoso, que antigamente chamavam de ancião, idoso. O que é o idoso e o que é o velho? Vamos à diferença? Olhem, idosa é a pessoa que tem muita idade. Velha é a pessoa que perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha. É velho quando apenas dorme. É idoso quando ainda aprende. E é velho quando já nem ensina. Idoso quando pratica esportes ou se exercita. É velho quando apenas descansa. Idoso quando ainda sente amor. E é velho quando só tem ciúmes e sentimentos de posse. Você é idoso quando o seu calendário tem amanhãs. E é velho quando o seu calendário só tem ontens. Idoso é quem tem uma longa vida produtiva, de grande experiência. Ele é uma ponte entre o passado e o presente. Velho é quem carrega o peso dos anos e não transmite experiência às gerações vindouras, transmite pessimismo e transmite desilusão. O idoso se renova cada dia que começa. O velho se acaba cada noite que termina. O idoso tem planos. O velho tem saudades. O idoso curte o que resta da vida. O velho sofre com o que aproxima da morte. O idoso se moderniza, dialoga com a juventude. O velho se emperra no seu tempo, se fecha e recusa a modernidade. O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e de esperança. O velho cochila no vazio da sua vida e suas horas se arrastam destituídas de sentido. Idoso e velho são duas pessoas que até podem ter a mesma idade no cartório, mas têm idade bem diferente no coração. Se você é idoso, guarde a esperança de nunca ficar velho. Que possam ter dessa diferenciação um ponto para refletir suas vidas e amadurecer do ponto de vista espiritual. Quando diz a pessoa idosa é que tem muita idade, a velha que perdeu a jovialidade. Temos que ser jovens sempre na forma de pensar e de atuar. O idoso se renova a cada dia que começa e o velho se acaba a cada noite que termina. É preciso renovação. É preciso espiritualidade, sempre para uma vida feliz. Enquanto teus pais envelhecem, deixa-os viver. Deixa-os envelhecer com o mesmo amor que eles te deixaram crescer. Deixa-os falar e contar repetidamente as histórias, com a mesma paciência e interesse que eles escutaram as tuas quando eras criança. Deixa-os vencer,
como tantas vezes eles te deixaram ganhar. Deixa-os conviver com os seus amigos, conversar com os seus netos. Deixa-os viver entre os objetos que o acompanharam ao longo do tempo, para não sentirem que lhes arranca pedaços de suas vidas. Deixa-os enganarem-se, como tantas vezes tu te enganastes. Deixa-os viver e procura fazê-los felizes na última parte do caminho que lhes falta percorrer. Do mesmo modo que eles te deram a mão quando iniciavas o teu. Então, senhoras e senhores, essa temática desta tarde, o idoso e a espiritualidade, é uma abordagem que serve para que a gente possa avaliar de forma muito clara que ninguém tem privilégio, todos passam por situações que têm que ser bem trabalhadas, harmonizadas, para, por consequência, serem superadas. O envelhecimento impõe a necessidade de saber lidar com as perdas. Temos que lidar com as perdas, do ponto de vista físico, da saúde, da memória, da audição, da visão, e das melhores condições de um corpo que vai inspirando cada vez mais cuidados. Então é assim, a pessoa chega numa idade elevada, passa a ter as suas carências, passa a ter dificuldades às vezes para falar, para se expressar, para ouvir. É que nem aqueles dois amigos, um entrou em contato com o outro, disse: compadre, vamos pescar hoje. Muito obrigado, compadre, eu agradeço, eu vou dar uma pescadinha hoje. Quer dizer, gente, pode não ouvir direito, pode não enxergar direito. E nós vamos convivendo, às vezes, com situações que não esperamos, mas que chegam. Eu, por exemplo, já contei aqui, vou repetir, eu agora estou convivendo com os meus 3 netinhos. Olha, gente, contato com os 3 netos é um negócio complicado. Eu sempre peço que, se for para perturbar, e eles sempre incomodam bastante, incomode um, e depois atenda outro, depois um terceiro. 2 não é bom, 3 é pior, imaginem, ter que conviver com os 3 ao mesmo tempo. Esses netinhos que me acompanham, tem iguais, quem sabe, para alguns aqui, que devem ter esses netinhos que já estão descobrindo porque eles chegam na vida da gente. Eu tenho meus 3 netinhos. 2 no masculino e 1 no feminino. Mas eu supero eles. O nome dos meus 3 netinhos: o joelho, a panturrilha e o nervo ciático. Então é complicado. Temos que conviver com eles, a não ser que a gente vá conseguindo superar no dia a dia. Outro dia disse a um amigo que daria a ele de presente uma bengala. Ainda bem que ele não tinha uma bengala próxima, senão ele ia tocar em mim uma bengala. Que é isso, Valmir? Uma bengala. Eu vou sugerir aqui, quando alguém completar 70 anos, 75, dê de presente uma bengala. Porque aqui no Brasil não existe, nos países sul-americanos. Mas no Japão, me disse certa vez o Dr. Kazu, lá da clínica Kazu, que é do Estado. A pessoa completa 70 anos, leva um documento e o Estado dá uma bengala. Sim, porque às vezes nós precisamos da terceira perna. Porque quando a gente é nova, é que nem Saci Pererê, anda com uma só. Depois 2. Mas depois de 50, 60, uma terceira perna ajudaria, né? São prevenções. Nós temos que chegar para esta realidade. No âmbito social, os efeitos do envelhecimento são múltiplos. Aposentados que perdem o contato com os colegas de trabalho. Amigos ou cônjuges que perdem ou se afastam. A solidão. Muitos requerem a atenção das pessoas próximas e algum movimento no sentido contrário, evitando-se o isolamento. Por isso, é termos, quanto idoso, uma mais avançada e melhor espiritualidade.
porque sabemos que não estamos sós, que somos abençoados por Deus, que temos orientação permanente de Jesus e que uma espiritualidade boa acompanha os nossos caminhos, para que aquele período de aposentadoria não seja um período perturbador, porque senão ficamos tipo assim, barata tonta, às vezes, saindo e voltando ao trabalho, lá na fábrica, lá no comércio, voltando e andando por lá, sem saber o que fazer. E não devemos mais voltar para lá, porque a nossa missão já foi cumprida. Mas quanta gente que passa horas, às vezes, onde já trabalhou. Por quê? Aumente o volume da sua oração. Dê espaço ao voluntariado. Interaja com outras pessoas, com outros meios, onde não tem cobrança, não tem problema a resolver, e mais, não tem fofoca. Porque trabalhar é bom, mas às vezes tem ciclos de fofoca. Kardec orienta que possamos lhe dar os mimos de agrado para as pessoas idosas. O mais confortável cômodo da casa, a alimentação favorita, a oportunidade de exercitar a gratidão, retribuindo todos os cuidados que ele possa nos ter dispensado durante sua existência. E caso não tenha sido dessa forma, de exercitar o amor verdadeiro que dá sem esperar nada em troca. Precisamos sempre atender os nossos idosos, dar atenção, porque bem ou mal, eles deram oportunidade para os filhos, para os netos, para os descendentes, e precisam de uma retribuição. E essa retribuição é entendê-los, é amá-los, é ter paciência. É hora de retribuir, filhos, e nunca explorar e se vitimar, porque, senhoras e senhores, fica difícil, na hora de usufruir, ainda ter que socorrer. Espiritualidade em todas as idades. O idoso e a espiritualidade. Não é um tema novo, inovador. No livro Boa Nova, Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, traz um relato, uma passagem bíblica. O apóstolo Simão, o Zelote, que era antigo pescador do lago de Genezaré, e o mais velho dos discípulos, começou a se preocupar, ante o declínio das forças vitais, de que forma poderia colaborar com Jesus. Ele se comparava com os demais apóstolos, com exceção de Simão Pedro, que também tinha certa idade e preocupava-se em não poder ser útil à causa do Evangelho, o que motivou então uma conversa com Jesus. Após ouvi-lo, Jesus responde: Simão, poderíamos perguntar a idade de nosso pai? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Simão insiste no diálogo e pergunta: então, Senhor, de qualquer modo a velhice é a meta do espírito? E Jesus responde: não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Na manhã seguinte, Jesus contemplou e disse: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Vejam, senhoras e senhores, que interessante. Quando Jesus disse: a velhice é fruto da experiência e da sabedoria. Portanto, a velhice, a pessoa idosa, ela tem que ser respeitada porque ela tem um relatório a mostrar. Ela tem uma vida a contar. Ela tem algo fascinante para podermos nos espelhar. E, infelizmente, eu sei que aqui tem jovens me ouvindo. A juventude é maravilhosa, mas às vezes muito ansiosa. Paciência, calma por condução.
para ouvir aqueles que têm vivência e muita experiência. Experiência que edifica o amor e a sabedoria. E quando Jesus disse para Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa, antes de tudo é preciso ser de Deus. Mas ser de Deus é complicado? Não, não é complicado. Ser de Deus é fácil, porque Deus sempre nos acolhe. Ser de Deus é bom porque nos conforta, nos ilumina, nos dá uma perspectiva e nos indica uma esperança. Ser de Deus é que é bom. E na obra O Consolador, de Chico Xavier, Emmanuel aborda: a existência na Terra é um aprendizado constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual, e a velhice não deve alegar cansaço orgânico para estudos de sua necessidade. Viram? A velhice não deve, a pessoa idosa, portanto, não deve alegar cansaço orgânico para estudos de sua necessidade. É o chamado voluntariado. Estou com 58, 60, 63, me aposentei, agora não vou fazer mais nada. Você vai morrer? Tem que fazer, tem que trabalhar. O principal corpo que funciona sempre e não para é o corpo espiritual, que requer estudo, requer concentração, disciplina, avançar nesse tempo para o tempo futuro. Então, há uma necessidade de se estudar e se dedicar, independentemente de ser uma pessoa idosa ou não, independentemente da idade. Eu trago um exemplo. Há mais ou menos 6 anos atrás, eu assistia num canal de televisão fechada uma entrevista com Oscar Niemeyer, arquiteto que projetou a cidade, a capital federal, Brasília. Um dos mais importantes e notáveis arquitetos do mundo em todos os tempos. E Oscar Niemeyer dizia na entrevista: porque eu pretendo fazer, nós vamos participar de um congresso, de um conclave, estarei numa reunião na Europa. Achei interessante, acabou a entrevista, eu fui ler um pouco sobre Oscar Niemeyer. Ele deu aquela entrevista com 104 anos de vida. Já desencarnou agora 4 anos atrás. 104 anos ele falando pro futuro. Há uma série televisiva que é tão boa que eu assisti 3 vezes, quero assistir mais umas 3. A Casa das 7 Mulheres. Um episódio passado no Rio Grande do Sul, do movimento Farroupilha. E na Casa das 7 Mulheres tem uma mulher, e foi verdade, existiu, Manuela. Ela era apaixonada por Giuseppe Garibaldi. Mas o Giuseppe Garibaldi foi viver com Anita Garibaldi e não quis a Manuela. E a Manuela se dizia a noiva, a sempre noiva do Garibaldi. E ela sempre dizia, vivendo na cidade de Pelotas, a noiva do Garibaldi, até o dia que ela desencarnou, aos 84 anos. Tem gente que com 28, deixa ele ir porque eu vou arrumar outro, não é verdade? Então, temos que trabalhar nossa mente porque não tem idade. Ninguém está ficando velho, ninguém está ficando excessivamente idoso. É preciso viver, é preciso trabalhar. E respeitar aquele que vive o momento do idoso. Estou finalizando e trago aqui mais uma historinha. Um filho levou o pai, já idoso, num restaurante para almoçar. Depois de almoçar, o filho ajudou o pai e levou ao sanitário. Limpou os restos de comida do seu rosto e tentou lavar manchas da camisa e de suas roupas. Penteou seus cabelos brancos e colocou seus óculos. Enquanto eles saíram do banheiro, um silêncio profundo reinou naquele restaurante. O filho pagou a conta, mas pouco antes de eles partirem, um homem também velho levantou-se e perguntou ao filho do velho:
Não achas que deixaste algo aqui? O jovem respondeu: eu não deixei qualquer coisa. Então o estranho disse: deixaste sim. Deixaste aqui uma lição para cada filho, uma esperança para cada pai. Todo o restaurante estava tão calmo que dava para ouvir um alfinete cair. Uma das maiores honras que existe é poder cuidar de quem cuidou de nós também. Os nossos pais e todos aqueles idosos que sacrificaram suas vidas com todo o seu tempo, dinheiro e esforço por nós, merecem o nosso máximo respeito. 3 destaques finais. Ivens Lima Abreu disse: trate os idosos como você gostaria de ser tratado. O tempo é o chicote da vida. Logo a vida vai devolver a você o mesmo tratamento. Walter Rosa Borges disse: somente o amor, essa visão interna, consegue ainda ver todo o esplendor da convivência, cada vez mais terna, em saudades diárias a compor. Respeitar sempre a pessoa idosa, porque cada pessoa idosa pode ter uma canção, pode ter uma poesia, pode ter uma expressão, pode ter um lamento e pode ter uma declaração. Baseando nisso é que eu leio o que escreveu Leopoldo Hacier, um grande compositor da música gaúcha, já desencarnado há 22 anos. Na música Veterano: está findando o meu tempo, a tarde encerra mais cedo, o meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. Neste fogo que me aquento, remou as coisas que penso, eu repasso o que tenho feito para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar venta aberta de coração estreleiro, muito carregado dos sonhos que habitam o meu peito e que irão morar comigo no meu novo paradeiro. Vivam bem, senhoras e senhores. Respeito ao idoso, que o idoso tenha muita espiritualidade e viva bem. Eu gosto de falar do idoso por 2 coisas, que eu já sou idoso também, e me preparo para isso. Mas eu convivi com um casal da terceira idade, meus avós, é uma beleza, é uma ternura, quando se tem tempo para ouvi-lo, as suas histórias e os seus relatos. Isso é extremamente fascinante. Conselho final: quem tem os seus pais com idade elevada, os seus avós, seus bisavós, curtam eles, procure histórias dele, arranque sonhos, relatos, são fascinantes, vai lhe servir para o resto da sua existência física aqui e em vidas futuras. A todos da FEAC, um beijo no coração, muito obrigado, valeu!